Não tem como fazermos grandes mudanças em nossa vida antes de voltarmos para a neutralidade. Acompanhe comigo esse raciocínio até o final, porque foi exatamente assim que eu alterei muitas coisas na minha vida. Como que você vai sentir gratidão, alegria, paz, ter clareza, se você está afogado nas dívidas, se sentindo perseguido, vivendo um luto, uma quebra, ou vivendo um relacionamento destrutivo? Tentar visualizar uma nova vida, uma nova realidade, enquanto você está vivendo um caos completo, na minha opinião, é o mesmo que comprar móveis, plantas para uma casa que está pegando fogo. Não faz sentido nenhum. Mas, muita atenção aqui. Voltar para a neutralidade não significa estar perfeitamente curado. A vida não vai esperar todos os seus problemas desaparecerem para que você siga em frente. A cura e a construção podem sim acontecer ao mesmo tempo. Você pode começar a organizar a sua vida financeira enquanto ainda está sentindo medo por uma outra coisa. Você pode iniciar uma nova fase profissional enquanto você ainda está processando uma perda. Você pode começar a construir uma vida melhor sem que tudo esteja 100% resolvido, porque nesse caso ninguém sai da casa durante a reforma. Nós moramos dentro da obra. Mas existe uma diferença enorme entre reformar uma casa e apagar um incêndio. Uma coisa é você construir enquanto a vida está sendo reorganizada, outra completamente diferente é tentar construir enquanto você ainda está lutando para sobreviver. E é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem exaustas nesse processo de mudança de vida, de mudança de realidade, porque elas tentam adicionar mais metas, mais técnicas, mais cursos, mais responsabilidades, só que já estão carregando peso demais. E o problema nem sempre será a falta de esforço, muitas vezes é o excesso de carga. Antes de adicionar, precisamos remover. Antes de construir, precisamos estabilizar. Primeiro você precisa entender o que você está vivendo, qual é a sua situação atual, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser aceito, o que está consumindo a sua energia, sugando completamente a sua energia. Inclusive, existe uma explicação biológica para isso. Quando você vive constantemente na angústia, na raiva, na ansiedade, o seu sistema nervoso autônomo entra em estado de luta ou fuga. Seu cérebro entende que existe uma ameaça constante. O seu corpo passa a produzir repetidamente hormônios relacionados ao estresse, como cortisol e adrenalina, e aí você vive sempre nessa sensação de que vai ser atacado por um leão a qualquer momento. E se você permanece nesse estado durante meses ou anos, algo acontece. O organismo se adapta. O caos passa a parecer normal. O sofrimento passa a parecer familiar. Eu já vivi períodos que eu fui completamente refém das minhas próprias emoções e por isso eu sei exatamente como isso funciona. Você fica paralisado, vivendo em ciclos de repetição, preso nos mesmos pensamentos, nas mesmas reações, nos mesmos sentimentos, e muitas pessoas vivem exatamente assim. Vamos imaginar uma pessoa que convive com dificuldades financeiras há anos. O corpo dessa pessoa já se acostumou com medo. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de não ter as coisas que precisa, medo de que algo dê errado. A ansiedade já deixou de ser um estado temporário e passa a ser percebida como parte da identidade. E muitas vezes isso nem começou agora, muitas vezes isso começou lá atrás.
desde a infância, ouvindo frases como não temos dinheiro para isso. Aí a mãe pergunta para o pai, a criança escuta: será que vamos ter dinheiro para pagar o aluguel? Será que o cartão vai passar? Será que vamos conseguir comprar tal coisa? E sem perceber, a criança absorve todos esses medos, essas emoções, essas dinâmicas familiares, e é assim que o cérebro aprende e o corpo memoriza. E anos depois, já na vida adulta, a pessoa continua reagindo ao mundo através desses mesmos programas emocionais. Por isso que muitas vezes não basta só querer mudar. Você precisa entender o que está programado aí dentro de você. E para começar a entender todo esse processo, você precisa compreender a lei fundamental para iniciar essa mudança. Você precisa entender que você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. Observe em quantos pensamentos e quantas emoções você sente em apenas alguns minutos rodando o feed das suas redes sociais. Você vê notícia triste e aí você sente tristeza, logo depois vê algo engraçado e aí você sente alegria, você dá risada. Em seguida você vê uma injustiça e você fica com raiva. Você vê uma conquista de alguém e aí sente ansiedade, comparação ou inspiração. Tudo muda o tempo inteiro. Os seus pensamentos ficam acelerados, as emoções vêm, as emoções vão, alterando toda a química corporal em segundos. Às vezes, em 25 minutos, você vivenciou todo tipo de emoção. Por isso, você não deve dizer que você é uma pessoa triste, eu sou medroso, eu sou ansiosa, porque você não é tudo isso. Você é o observador. Você é quem observa tudo isso. A neurociência chama isso de metacognição, que é a capacidade de observar os próprios pensamentos. É a habilidade de perceber o que acontece dentro de você sem se confundir com tudo isso. Você não é a emoção ou o pensamento, você é a consciência que observa e percebe ambos. E é exatamente quando você deixa de se identificar com esse caos que passa dentro de você, que você começa a sua mudança, você consegue transformá-lo. Só que isso exige ação. Não vai acontecer apenas sentando, meditando, orando, pedindo para a vida melhorar e esperando acontecer. Isso até faz parte do processo, porém, muitas vezes, o primeiro passo é extremamente simples. É sentar, é escrever, é organizar, mapear a própria vida. O que tem solução? O que não tem mais o que eu possa fazer? Com quem eu preciso conversar? O que depende só de mim? O que está fora do meu controle e eu preciso apenas aceitar? Você precisa enxergar por completo o que você quer transformar antes de começar a reconstrução, porque tudo tem um próximo passo. Talvez não seja o passo como você gostaria, talvez não seja o passo mais confortável, mas existe um caminho. A vida sempre vai nos impulsionar, só que é preciso dar o primeiro passo para que o chão apareça. São as atitudes que impulsionam a mudança. É você com você mesmo. As pessoas podem te ajudar, as pessoas certas podem aparecer no momento certo, mas antes disso, você precisa dar o primeiro passo, porque nem sempre a luz vai aparecer antes, nem sempre a ideia vai aparecer antes. Às vezes a luz surge quando você decidiu caminhar, mesmo no escuro. E cada vez que você age, apesar do desconforto, você ensina algo novo para o seu cérebro. Você cria novas associações, novas possibilidades, novas rotas neurais. Você começa a mostrar para si mesmo que sempre existe uma saída. E é por isso que, antes de tentar começar a manifestar abundância, uma nova vida, visualizar mansões ou construir realmente uma nova realidade,
precisamos passar por uma fase de subtração, retirar os pesos, retirar excessos, retirar aquilo que já não faz sentido carregar e também nos despedir da versão de nós mesmos que nos trouxe até aqui, mas que não é capaz de nos levar para a próxima fase. É claro que nem todo mundo está vivendo um caos completo. Muitas pessoas já possuem áreas saudáveis da vida e precisam apenas alguns ajustes em pontos específicos, até porque estaremos sempre em lapidação, em aprimoramento. Mas se você sente que você está completamente estagnado, sobrecarregado ou sobrevivendo emocionalmente há muito tempo, talvez o primeiro passo não seja adicionar mais nada. Talvez seja começar o processo de limpeza. Assim como na arquitetura existe uma sequência lógica, na vida também existe. Primeiro precisamos retirar o entulho, depois organizamos o terreno, depois fazemos o projeto e construímos. E para mim, essa fase da limpeza emocional, estabilização do seu sistema nervoso, o retorno ao equilíbrio é tão importante que se tornou uma etapa inteira dentro do programa prático que eu desenvolvi. E eu chamo essa etapa de o retorno para casa, porque é exatamente isso que acontece. Você para de lutar contra si mesmo, você para de travar guerras contra si mesmo, para de viver em estado de emergência e volta para dentro, volta para a neutralidade, volta para casa. E a partir desse terreno já limpo, desse corpo regulado, é que surge a clareza necessária para começar novos projetos, criar novas coisas, reescrever os programas do seu subconsciente e criar uma nova vida de forma consciente. Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre isso, de como usar nossa mente para criar mudanças reais e duradouras, mas antes de construir uma nova vida, você precisa garantir que ela não está sendo construída sobre um terreno movediço. Eu vou deixar o link dos vídeos anteriores aqui na descrição para você aprofundar ainda mais tudo isso que a gente conversou hoje. E se você ficou comigo até o final, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos passos. Deixe seu like se esse conteúdo fez sentido para você e nos vemos no próximo vídeo.